Olá amigos, aqui é Alberto Delísula e eu vou dar umas dicas de como se passar no Enem. Bom, para quem não me conhece, eu sou escritor, palestrante e sou recordista latino-americano de memorização. No Campeonato Mundial de Memória do Bahrein, eu memorizei 289 cartas de baralho em 1 hora. E nessa foto eu estou junto com Ben Pridmore, que foi um campeão de memória famoso, que já ganhou o campeonato algumas vezes. Aí frequentemente aparecem alguns programas de televisão. Essa vez foi no Fantástico, Caldeirão do Hulk, esse no jornal O Tempo. E hoje eu não vou fazer demonstrações de memória, mas se vocês quiserem assistir alguma coisa depois, podem digitar Alberto Delísula no YouTube para poder ver as apresentações de Jô Soares, Eliana, Faustão, enfim. E eu sou autor do livro Mentes Brilhantes. Alguns de vocês devem conhecer. Ele já entrou na lista da Veja como o livro mais vendido. E também é autor do livro Mentes Geniais, que também já entrou na lista dos mais vendidos. O Mentes Brilhantes, ele fala sobre temas variados, desde memorização, criatividade, leitura dinâmica. Mas o Mentes Geniais ele é mais específico para técnicas de memorização, técnicas de estudo, técnicas de anotação, como aumentar a concentração. E lancei também um livro de administração do tempo, com o professor William Douglas. Bom, agora como passar no Enem? Na verdade, isso que eu vou falar é a base, eu acho que para qualquer prova que você vai fazer, seja Enem, seja algum outro vestibular, seja preparatório para concurso, porque geralmente essas provas a gente tem um conteúdo que aparentemente é muito grande. Por que eu falo que aparentemente é muito grande? Porque falar que o conteúdo é grande é algo extremamente relativo. Por exemplo, vamos supor que você tem 7 anos de idade e está aprendendo a tabuada ainda. Se eu falo que na sua prova vai cair a tabuada do 2, do 3, do 4, do 5, do 6, do 7, do 8, do 9, você provavelmente vai achar essa matéria gigantesca. No entanto, se você chega para alguém que está fazendo engenharia e fala que na sua prova vai cair a matemática do nível fundamental e médio, ele vai achar que a matéria é minúscula. Então, isso de matéria grande e pequena tem muito mais a ver com o know-how que você tem sobre o assunto e a maneira como que essa matéria está aprendida de verdade. O grande problema, e isso o professor Pierre fala sempre, o professor Pierre, para quem não conhece, ele é autor do livro Aprendendo Inteligência, vocês digitam aí no YouTube, existem várias palestras dele. E o grande problema do brasileiro, segundo o professor Pierre, e eu concordo, é que os brasileiros, de forma geral, não estudam para aprender. Eles estudam para uma prova. Então, por exemplo, está no colégio, ele vê que vai ter uma prova de equação de segundo grau. Ele, na véspera, vai estudar apenas equação de segundo grau. Vai fazer essa prova e depois que a prova terminar, acabou. Ele já não sabe mais nada daquilo. Então, quando o sujeito termina o nível médio, ele simplesmente não sabe nada do nível médio, sabe nada. É aí que surge o cursinho. O cursinho surge para, de certa forma, tentar sanar esses problemas do nível médio. Agora, tudo isso acontece porque a aprendizagem tem um grande problema que se chama transitoriedade. A nossa memória, ela é muito transitória. Para você ter uma ideia, se você assiste uma aula, seja no colégio, no cursinho, na internet, não importa. Depois que você acabou de assistir essa aula, se depois de 24 horas você não der uma olhadinha, não der uma pequena estudada daquele assunto, você pode esquecer até 80%, até 70%, 80% desse material. Imagina, você perde em 24 horas geralmente 70% da matéria. 70% daquilo que você estudou vai pro ralo, você simplesmente esquece aquilo. A grande dificuldade de se passar numa prova como o Enem ou como o preparatório para concurso ou uma prova de concurso é que o aluno fica muito preocupado em fechar o conteúdo. Então a preocupação dele é conseguir ver o conteúdo todo a tempo. A preocupação dele é conseguir fechar a matéria. Eu consegui ver tudo da matéria. Eu consegui, ele faz uma bolinha em cada ponto pedestal e fala: eu vi todos os tópicos, teve um tópico que eu deixei de ver. Mesmo no cursinho,
A ideia é mostrar todos os tópicos para os alunos. Só que o problema é que o aluno, depois que ele termina um desses tópicos, ele geralmente não tem preocupação nenhuma em fazer uma revisão. Então acaba que no final das contas, no dia de fazer a prova, ele só lembra daqueles tópicos que foram vistos mais recentemente. Então não acontece realmente uma aprendizagem. O que acontece é que o aluno sabe só alguns tópicos. E tem algo pior ainda, porque o aluno frequentemente não faz uma avaliação dos tópicos que ele sabe mais e dos tópicos que ele sabe menos. Então, em vez de fazer algum tipo de revisão usando exercícios frequentemente para olhar o que ele sabe anteriormente, ele simplesmente não tem controle. Muitos de vocês que vão fazer a prova, que estão me ouvindo agora, se eu te perguntasse quais matérias, os tópicos de cada matéria que você sabe com certeza e os que você não sabe, muitos de vocês não sabem responder. E isso prova que, infelizmente, vocês não estão preparados para fazer a prova. Se você não sabe responder com certeza qual tópico que você jamais erraria uma questão, ou qual tópico que você certamente erraria uma questão, você simplesmente não está preparado. Você tem que ter certeza absoluta. E principalmente porque se eventualmente você não passar, quando você começar a preparar novamente, você tem que ter um ponto de partida de sua aprendizagem. O que frequentemente acontece é que os estudantes estudam de uma forma meio aleatória. Então, ele não passou, fez cursinho, não passou, ele não sabe a matéria que ele não aprendeu direito, ele simplesmente vai fazer o cursinho de novo. E aí vai cair na sorte aquilo que ele tem aprendido ser o que cai na prova. Agora, tirando isso, não tem muito que ele possa fazer e ele fica sempre perdido em relação a isso. Então, é importante você marcar no edital as matérias que você já viu. Mas marque também aquelas que você já viu e você já fez exercício. Marque aquelas que você já reviu várias vezes. Marque aquela que você já resolveu provas antigas. Aliás, resolver prova antiga é uma das coisas mais importantes de preparação. No entanto, os alunos frequentemente cometem um erro. O aluno, por exemplo, sabe nada de matemática. Aí ele pega a prova do Enem e vai fazer, a prova do ano passado. Aí ele faz uma questão que é de logaritmo. Nossa, difícil logaritmo, hein? Aí ele senta, faz uma revisão, beleza. Entendi mais ou menos a questão. Em vez agora de ele pegar várias questões de logaritmo para treinar, ele vai fazer uma outra questão que é de geometria, que não tem nada a ver com a questão anterior. Então o aluno ele começa a fazer prova antiga bem antes de estar preparado para isso. Na verdade, cara, se você quiser fazer prova antiga, o certo é você pegar todas as provas e categorizar as questões. Junta todas as questões de Enem que são de logaritmo, junta todas as que são de geometria, todas as que são de geometria analítica, e vai juntando, nem sei se geometria analítica cai. Bom, eu nunca fiz Enem, na minha época caía geometria analítica no vestibular. Eu nunca fui Enem, eu sou do século passado. Mas você tem que pegar o material específico de prova mais dentro do assunto que você está estudando. E cuidado! A gente, frequentemente, quando fala a gente, o ser humano, quer se auto-enganar. Então é muito comum o cara decidir fazer vestibular, fazer Enem, ele vai na loja, compra tanto livro do Enem, compra meus livros para poder estudar melhor, e eu agradeço, está ajudando aqui, eu acabei de casar, está ajudando a não pagar as contas de casa. Mas aí você compra tanto material, baixa aquele tanto de aula, contrata aula de vários sites, baixa aulas ilegalmente também do torrent, baixa aquele tanto de coisa, e estudar que é bom nada. O que ele fica é gastando o tempo dele buscando material na internet. Porque é uma forma dele se auto-enganar, ele pensar, eu estou me preparando, estou me preparando. Então cuidado com isso, cuidado com isso. Cuidado com a transitoriedade. Você precisa fiscalizar o que você sabe e precisa ter certeza daquilo que você não sabe. Certamente um dos grandes inimigos a distração certamente é um dos maiores inimigos de quem deseja fazer uma prova como o Enem. Quem nunca, né, se distraiu numa prova? Quem nunca estava resolvendo uma questão e, por algum motivo... A distração certamente é um dos maiores inimigos de quem deseja passar no Enem.
No entanto, ela não acontece apenas no dia da prova. Ela acontece principalmente durante sua preparação. Ao contrário do que vocês podem imaginar, nós não fomos feitos para fazer várias coisas ao mesmo tempo. Nós não somos capazes de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Alguns podem pensar assim: mulher consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, o homem não consegue. Bom, se você pensar em tarefas cognitivas, ninguém é capaz de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Ninguém é capaz de resolver dois problemas de matemática ao mesmo tempo. Ninguém é capaz de conversar dois assuntos diversos ao mesmo tempo. Aliás, você já deve ter percebido isso. Quem nunca no Facebook está conversando com aquele tanto de gente ao mesmo tempo? Aí surge o paquerinha, a paquerinha, e você quer conversar algo de mais importante, você rapidamente dispensa todas as outras pessoas para poder conversar com a pessoa amada e dedicar mais tempo a ela. Você sabe inconscientemente que a sua atenção não pode ser direcionada a várias pessoas ao mesmo tempo. No entanto, a gente vive numa sociedade que nos ensina que somos capazes sim de estudar e fazer várias coisas ao mesmo tempo. A gente acha que a gente é capaz de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Eu lembro recentemente que eu tive um problema envolvendo a atenção e a multitarefa, que eu estava passando numa avenida que eu passo todos os dias e que tem um radar de 60 km por hora. O simples fato de eu dirigindo ter tentado e ter mudado a rádio, a estação da rádio que eu estava ouvindo, apertando o botão de mudar a rádio, foi o suficiente para eu passar no radar a 70 km por hora. Ou seja, uma coisa simples como mudar uma rádio foi suficiente para fazer eu errar. Imagina, né, a pessoa que dirige e fala no celular ao mesmo tempo. Perigo que é isso. Imagina o perigo que é você estar estudando e vendo televisão ao mesmo tempo. As pessoas hoje elas começam a estudar e deixam o maldito do WhatsApp ligado ou o Facebook e ficam o tempo todo respondendo aquelas mensagens. Aliás, tem uma amiga minha que a gente até brinca que ela responde mais rapidamente mensagem do Facebook do que mensagem SMS. Eu não sei como, mas ela responde mais rapidamente mensagem do Facebook. De tão ligado que as pessoas estão nisso. Bom, mas para poder provar que o ser humano não é capaz de fazer várias coisas ao mesmo tempo, eu quero fazer um teste com vocês, provavelmente alguns de vocês já conhecem, e se conhecer, eu peço paciência, que é um teste bem curtinho, é um teste de contagem. A seguir vocês vão ver um vídeo que terão pessoas de blusa preta e blusa branca passando uma bola de basquete. O objetivo é você conseguir contar corretamente o número de passes que as pessoas que estão com a blusa branca vão dar. Está preparado? Tente acertar ao máximo, tente acertar o mais correto possível. Se por um acaso você perder a conta, não tem problema, continue contando para chegar no número mais próximo da resposta. Preparado? Então veja o vídeo. Muito bem, vocês acertaram que o número era 15? Tá, tudo bem, acertaram que era 15 ou erraram. Mas vocês viram um gorila? Sim, tinha um gorila nesse vídeo. Aliás, a maioria das pessoas que acertam o 15 acabam não vendo o gorila. Outros acabam acertando vendo o gorila. Mas o mais importante o normal é não ver o gorila. Porque quando você não vê o gorila, mostra que você estava tão concentrado e tão compenetrado nas pessoas de branco, que as pessoas de preto você simplesmente ignorou. E quando surgiu um gorila na tela, você simplesmente achou que ele era mais uma pessoa de preto. Não está acreditando em mim que existiu gorila? Bom, vamos voltar ao vídeo para você ver novamente. Quando você
está estudando e você deixa de aprender alguma coisa por causa da multitarefa, aquilo que você não viu, aquilo que você não aprendeu, é como se fosse um gorila invisível. Então, eu queria que vocês se preocupassem com esse fenômeno. Cuidado com o fenômeno do gorila invisível. Bom, mas além do gorila invisível, fazer várias coisas ao mesmo tempo envolve uma perda de tempo muito grande. Veja esse gráfico. Se eu faço apenas uma tarefa, eu tenho 100% do tempo disponível para o projeto. Agora, se eu faço duas coisas, eu perco muito tempo trocando em tarefas. E, aliás, eu perco ainda mais um tempo, que é o tempo para me concentrar. Eu preciso de tempo para me concentrar toda vez que eu mudo de tarefa. Então, se você tem que fazer várias coisas ao mesmo tempo, simplesmente organize-se melhor. Pegue aquelas tarefas que são mais rápidas, faça elas primeiro e depois faça aquelas que são mais importantes, mas que podem demorar mais tempo. Bom, continuando com as dicas para a prova do Enem, vou dar uma dica envolvendo as sensações. Não sei se você sabe, mas cada vez que você aprende uma coisa usando um sentido diferente, ou usando uma técnica diferente, no seu cérebro é como se você estivesse aprendendo algo diferente. Por exemplo, vamos supor que você acabou de estudar geografia e fez um resumo no papel. Depois você vai estudar aquele mesmo assunto, em vez de fazer o resumo, você faz uma evocação em voz alta, você recita como se de cabeça, como se estivesse dando uma aula. Depois você cria uma nova estratégia e vai criando várias estratégias para estudar o mesmo assunto. Ainda que você possa perder algum tempo a mais com isso, você diminui o problema da transitoriedade que eu falei antes. Porque cada uma das vezes que você está estudando de uma forma diferente, é como se na verdade fossem assuntos diferentes. Então você aumenta a rede de informações, de gatilhos de memória. Porque tudo que vai ter uma lembrança, toda lembrança sua, ela vai ser lembrada com um gatilho de memória. Vai ter algo que vai disparar aquela lembrança. É como quando você está no shopping, você escuta a música da mulher amada e seu coração bate mais forte. É como quando você está vendo um filme na televisão e se lembra do dia que você viu aquele filme. Ou seja, as nossas sensações, elas acabam evocando nossas lembranças. Então, quanto mais sensações você tiver, melhor para a sua aprendizagem. Agora, nada disso vai funcionar se você não fizer um correto monitoramento. O que é esse monitoramento? Eu costumo brincar que a gente geralmente esquece. Geralmente a gente vai esquecer aquilo que a gente tem certeza que vai lembrar. Por exemplo, você está na aula e o professor dá aquela dica. Aí você pensa, mas que dica legal. Certamente eu vou lembrar, então não vou nem anotar. Aí quando você tem certeza que vai lembrar de qualquer jeito, você acaba não tomando nenhuma medida, nenhuma precaução. Não anota, não faz um resumo, não cria um mnemônico, não repete. Então sempre monitore a sua aprendizagem. Monitore se você está criando os gatilhos de memória necessários. Bom, mas continuando com as dicas, uma dica bem legal é a dos intervalos, né? Frequentemente, quando você está muito envolvido emocionalmente com o estudo, você nem vê as horas passarem. Às vezes você consegue ficar 5, 6, até 10 horas estudando direto, tão envolvido, gostando tanto que nem percebe. Bom, talvez isso não aconteça com o estudo, mas acontece jogando videogame ou ouvindo música. Quando estamos muito envolvidos emocionalmente com a aprendizagem, o tempo realmente passa muito rápido. Agora, às vezes, a gente não está tão envolvido assim. E por mais que estejamos dedicados, a gente começa a ficar cansado. Então, quando você não estiver tão envolvido emocionalmente, a cada hora de estudo, o ideal é que você faça um descansozinho de 10 minutos. Agora, esse descanso de 10 minutos, ele geralmente é feito com algo que envolve, por exemplo, uma atividade física leve, como dar uma chegadinha na padaria, comprar um suco, ou até mesmo levantar e pegar um copo d'água. Cuidado para nesse intervalo não realizar o que a gente chama de autossabotagem. Autossabotagem é engraçado porque parece que a gente tem um menino de 5 anos de idade morando dentro da gente. Meu amigo Ed Magalhães fala isso sempre. Ele fala que parece que a gente tem um garoto travesso vivendo dentro da gente. E esse garoto travesso,
quer te sabotar o tempo todo. Ele quer as coisas, ele só quer brincar. Ele não tem paciência para as coisas. Então, e ele sempre te engana. Ele tem uma lábia impressionante. Por exemplo, vamos supor que você está querendo começar a dieta na segunda-feira. Aí de manhã ele chega e você pensa, vou fazer dieta. Então vou comer pouquinho no café da manhã. E come pouquinho no café da manhã. Aí chega à tarde, na faculdade, no intervalo, você tem vontade de comer alguma besteira, né? Aí o seu sabotador interno, aquela criancinha, te fala o seguinte: o que tem você comer um pão de queijo? Come um pão de queijo, tá dentro da dieta, não tem problema. Aí você vai lá e come um pão de queijo. Aí em seguida, ele fala, come mais 2 pães de queijos. O que é você comer mais 2 pães de queijo? Não tem problema não. Come mais 2 pães de queijo. E depois você compensa no almoço e coloca menos arroz e tal. Aí você pensa, parece que faz sentido. E come mais pão de queijo. Bom, ao menos em Minas a gente come pão de queijo, né? Bom, pode ser bolinho de aipim, né? Eu não sei, de acordo com a sua região você vai comer alguma coisa diferente. Se for em São Paulo, vai comer algum pastel de vento, que vai, enfim. Aliás, eu tô brincando em São Paulo, mas os pastéis de São Paulo são os melhores do mundo. Bom, mas voltando à autossabotagem, eu tô sabotando meu vídeo agora falando de pastel. Vamos supor que aí você lanchou aquele tanto de coisa a mais, né? Aí chega na hora do almoço, você tá colocando, fazendo dieta, colocando aquela saladinha, aquele pouquinho de saladinha, não colocou quase nada de arroz. Aí o menininho te fala no ouvido assim, seu garoto interno fala assim, você sabe que você já quebrou dieta hoje, né? Você sabe que já estamos errados. Ah, por que você não faz o seguinte? Já que você já quebrou dieta hoje, faz hoje a despedida gordinha. Faz um dia de despedida gordinha. Come tudo que aguentar para sua despedida e amanhã você faz dieta de novo. Parece brincadeira, mas é assim que o sabotador faz. Vamos supor que você estava estudando e vai dar as pausas de 10 minutos. Aí o sabotador vai falar assim, liga a televisão, assiste 10 minutinhos de televisão. Aí você vai começar a ver o filme da Sessão da Tarde, lá, Lagoa Azul. E aí acaba vendo o filme todo. A gente tem uma tendência de querer se auto-sabotar. Agora, alguns de vocês que estão nos ouvindo têm namoradas. Será que você pode ligar para sua namorada enquanto estuda? Naquele intervalo de 10 minutos? Peraí, deixa eu fazer um teste aqui. Deixa eu ligar para minha namorada. Alô? Oi! Engraçado, né? O sujeito começa a falar um idioma que ninguém entende. E vai falando. Depois de vários minutos falando, né? Horas e horas, ele decide desligar. Tá bom, amor. Mas você desliga. Não, eu desligo. Você desliga, eu desligo. Você desliga, eu desligo. Você desliga, eu desligo. Tá bom. Vamos desligar juntinho. Agora assim, vamos. Ih, já! Aí passa o tempinho, né? Você tá aí ainda, né? E fica horas e horas sabotando. Agora, é claro que se você for casado, se você é casado, não tem esse problema, né? Tem um casado que é romântico, né? Tem um marido romântico. Marido romântico, a mulher liga. É ela. Oi, amor. Rapidinho, é casado, fala rapidinho. Agora, tem aquele marido que entende de administração do tempo, né? É o marido Shrek. O marido Shrek, com ele não tem tempo perdido, não. Ele não perde tempo. O telefone começa a tocar. Puta merda, o que é isso? Tá, tchau. Ele rapidinho desliga o telefone. Bom, mas fazendo brincadeiras à parte, cuidado com a autossabotagem. Cuidado. A gente tem uma tendência de querer ser o sabotador dos nossos sonhos. Aliás, o engraçado é que nós somos os primeiros a querer sabotar nossos sonhos. Em segundo lugar, nossa família e as pessoas que moram perto da gente. A pessoa que você... Se os seus amigos, cara, se seus amigos, seus parentes, às vezes mais distantes, falam que estudar é bobagem, que você não deveria fazer isso não vai te machucar tanto. Mas o que mais machuca é que as pessoas que você mais gosta, né, o namorado, a namorada, o marido, a esposa, o pai, a mãe, às vezes são essas pessoas que falam que não vai dar certo. Né? E é isso que dói mais. Então, e o pior ainda é que às vezes você fala isso. Então, cuidado com a sabotagem. Um dos fenômenos mais interessantes envolvendo memória.
e foi descoberto por um inglês chamado Ballard. E ele fala o seguinte, ele fala que há algum tempo o fenômeno da reminiscência é um dos fenômenos mais interessantes envolvendo memória. E foi descoberto por um inglês chamado Ballard. E ele fala que, estranhamente, um tempo após a aquisição de algum conhecimento, a fixação é maior do que logo após. Ou seja, você acabou de aprender alguma coisa. Você sabe mais sobre esse assunto. Daqui a um tempinho, ia lembrar um número que seria considerado 100%. Depois de um dia, ele ia lembrar 10% mais palavras do que no dia anterior. No segundo dia, ele tem o auge, ele chega a lembrar 17% a mais, ou seja, 117% das palavras. Logicamente, perceba que nesse experimento, aquele fenômeno da transferiedade acabava não acontecendo, né? Porque as pessoas sempre repetiam as listas. Mas o fenômeno da reminiscência mostra que quando você repete algo para poder memorizar, existe um processo biológico, bioquímico, que gasta um tempinho para poder se completar. Então, eu até me lembro, há muito tempo atrás, muitos de vocês não vão acreditar, mas há muito tempo atrás a gente vivia numa época que não existia internet. E também não existia celular. Quando você estava na rua, despreparado e precisava de saber o telefone de alguém, o que você fazia? Você buscava um artefato antigo chamado orelhão, que era o telefone público. E quando você ia no orelhão, você discava ao ficar desesperado, mas ele falava, repetindo, ó, que bom. 3, 2, 2, 3, 9. Aí em seguida, você não tinha como anotar, né? Você estava no meio da rua. Aí você ficava repetindo em voz alta. Aquela fila enorme de gente, né? No orelhão. Cheio de ficha, naquela época usava ficha. Esse 3 vezes, até que você diz. Você repetiu tantas vezes, né? Tipo, repetir 100 vezes, deve ter dado certo. Aí você digita lá. 32263967, corretamente. Aí você, yes! Aí, são muito utilizados no exterior para a aprendizagem de novos idiomas. Você coloca a tecla A. Vamos supor que você está com notebook na faculdade. Vocês não estão na faculdade. Mas enfim, eu estou usando notebook para estudar. Nem sei se colégio pessoal usa notebook hoje, mas vamos supor que usa. Aí você está com o seu tablet, né? O notebook na escola, para poder agregar, né, valor, igual o Rio do Camarote. Aí você
digita a tecla A. Você tecla a tecla A. Depois tecla a tecla B, por exemplo. No seu cérebro não faz diferença nenhuma se você tecla A ou tecla B. Mas se você escreve A ou se você escreve... Dica em relação ao uso do grifa-texto. Esse é um jeito que as pessoas realmente não. Outra dica importante é em relação ao uso do grifa-texto. Essa é a maneira como as pessoas frequentemente usam o grifa-texto, né? Elas grifam tudo. Uma vez eu estava numa igreja e eu vi uma Bíblia de uma moça toda grifada desse jeito. Mas tá toda grifada. Aí eu perguntei pra ela, por que tá tudo grifado desse jeito? Ela me respondeu, eu só grifo o que é importante. Aí ela grifou tudo. A gente aprende que tem que grifar o que é importante, mas essa não é a dica correta, né? Você tem que grifar aquilo que, além de ser importante, você não se lembraria sozinho se não tivesse grifado. E se você grifar mais de 10% do texto, a ferramenta está sendo utilizada errado. Agora, quando a gente tem a tendência de querer grifar tudo, é porque você não tem familiaridade ainda com aquele assunto. Você não entende esse assunto direito ainda. Então, não é hora de usar o grifa-texto. Talvez seja melhor usar títulos. Títulos é uma ferramenta que você, do lado de cada parágrafo, você coloca uma chave e dá um título para aquele parágrafo. E assim também vai categorizando o texto. Bom, e agora para finalizar nosso bate-papo, eu quero passar duas técnicas de memória bem interessantes. Que a primeira cavalo. Bom, como que a gente utilizaria o Palácio da Memória? Tá vendo esse quarto? Ele tem vários números. No número 1, eu tenho um aquecedor. Nesse momento, eu quero que você imagine uma mosca gigante entrando dentro desse aquecedor e ficando toda queimada. No 2, eu tenho um candelabro com algumas velas. Imagine que eu substituí essas velas por lanternas bem grandes. Bom, o terceiro tem uma gaveta. Imagine que você abriu essa gaveta e saiu um pinguim gigante lá de dentro. Quarto, quinta palavra é moeda. Imagine uma moeda gigante pulando em cima do puff. Imagine ela como se fosse uma pessoa mesmo, pulando em cima. Em sexto, no cantinho, eu tenho os retratos. Imagine que essas fotos, elas estão sendo substituídas por vários microfones. Imagine que naquele cantinho, eu tenho vários microfones de vários tamanhos. Imagine que as fotos, quando você encosta nelas também, você é capaz de cantar. E em sétimo, imagine que tem um cavalo muito grande deitado nessa cama. Bom, se você fizer repassar, que tem cada historinha, se você repassar cada historinha que eu falei, você se lembra das palavras. Por exemplo, se eu te pergunto o que está no número 4, que é o espelho, você vai me lembrar do barril. Se eu te perguntar o que está no 2, você vai lembrar que é a lanterna. Você vai lembrar que na cama, que é o 7, nós temos um cavalo, e que o 5, no puff, nós temos a moeda, e que em terceiro eu tinha o pinguim, e que o primeiro, que era o aquecedor, tinha a mosca. Essa técnica ela é muito utilizada nos campeonatos de memorização, e a gente costuma converter cada palavra, ou melhor, cada carta de baralho, cada número, em uma palavra, e memoriza desse jeito. Mas ela também pode ser usada para os estudos. Você pode criar uma cola mental, ou seja, você escolhe algumas palavras-chave e transforma essas palavras em objetos e depois aplica dessa forma. Também pode ser utilizado para memorizar discursos. Suponha que você quer falar numa reunião de condomínio 4 temas. Você
você pode converter esses 4 termos em palavras-chave e utilizar. Bom, outra técnica legal são os mapas mentais. Mapa mental nada mais é que uma notação gráfica que utiliza símbolos, que utiliza cores para organizar a informação. Por exemplo, aqui eu tenho os remédios constitucionais no direito. Tudo aquilo que for relacionado ao mandado de segurança está de azul. Tudo que for relacionado ao habeas corpus está de amarelo. Tudo que é ação popular está de vermelho. E sempre que possível eu substituo uma dessas palavras por um ícone. E esses ícones não precisam necessariamente ser literalmente igual ao que você está querendo. Por exemplo, remédios constitucionais. Remédios constitucionais não são remédios de verdade, mas eu coloco os desenhos dos remédios para poder me lembrar deles. Aqui eu tenho outro exemplo de mapas mentais. E se você buscar na internet mapas mentais, certamente vai ter um monte das matérias que você quer. Esse tema mapas mentais está extremamente difundido e as pessoas querem saber cada vez mais sobre ele. Mais um exemplozinho de mapas mentais. Mais um mapas mentais, ou seja, e agora alguns mapas mentais legais envolvem o uso de acrônimo, que é outra técnica legal, que é você criar uma palavra ou uma pseudo-palavra, ou seja, criar uma palavra que utiliza as iniciais do que você quer memorizar. Por exemplo, na química é muito comum ter o acrônimo MACHO, né? Em que você, para fazer o balanceamento químico, começa pelos metais, depois os ametais, depois o carbono, o hidrogênio e o oxigênio. Sempre que possível, utilize esses acrônimos nos seus mapas mentais. Bom, gente, para finalizar, eu queria falar um pouco sobre o livro Aprendendo Inteligência. E eu precisava de comprar um carregador para o meu iPhone, porque o iPhone era o meu GPS, era tudo, para poder me localizar, né? E quanto tempo vocês acham que eu gastei para achar um carregador de iPhone em uma cidade muito pequena do interior de Minas? Bom, ao contrário que pode imaginar, eu gastei só 10 minutos. Em 10 minutos eu consegui comprar o carregador do meu celular. Agora, eu fiquei um mês no Vale de Jequitinhonha. Quanto tempo vocês acham que eu demorei para comprar um jornal? Cara, eu só consegui comprar jornal na cidade de Almenara e na cidade de Jequitinhonha, que são cidades enormes. E mesmo nessas cidades, elas têm uma banca de revista e jornal, e essa banca é aquela banca que fica no centro da cidade. Ou seja, não existe banca de bairro. As pessoas, elas têm necessidade de comprar um celular, de comprar carregador de celular, coisas caríssimas, mas elas não têm necessidade, não sentem necessidade comprar às vezes um jornal que custa 50 centavos, 25 centavos. E por mais que a gente possa achar, hoje o mundo é globalizado, as pessoas leem na internet, cara, as pessoas só leem Facebook na internet. E isso é apavoroso. Então, se você quer ficar mais inteligente, leia mais. Se você não gosta de ler, provavelmente é porque o seu acesso à leitura ele não foi dos melhores. Mas você pode melhorar. Você pode escolher um livro que você gosta. Eu já vi filmes horríveis no cinema. Eu já vi vários filmes horríveis. E nem por isso eu falo que eu não gosto de cinema. Eu gosto de cinema, eu só não gosto de assistir filme ruim. E na escola eles ensinam pra gente que se a gente não está gostando do livro, que a gente tem que ler até o final, o pior que seja, para poder fazer uma prova. Eu lembro que eu odiava o livro Senhora, de José de Alencar. Odiava, e eu tinha que ler ele todo, goela abaixo, mesmo não me identificando com a trama. Então, eu fico feliz de Harry Potter, Crepúsculo, até mesmo Paulo Coelho, estarem aproximando as pessoas da literatura. Porque
Você nunca vai ter interesse de ler algo mais complicado, como Machado de Assis ou como Shakespeare, se você não ganhar gosto pela leitura. Eu lembro quando eu fui para Inhotim é um parque que tem aqui em Belo Horizonte, perto de Belo Horizonte, que tem várias obras de arte contemporânea e grande parte das obras eu não entendi nada. Ou seja, eu sou tão ignorante em relação às artes que eu simplesmente não me sensibilizei pelas esculturas. Agora, se você quiser fazer ou começar a ter interesse por arte, é muito mais fácil eu me aproximar por uma pintura do Caravaggio, em que a beleza é fácil de ser percebida, do que uma obra abstrata. Então vamos ler mais. Tem um teste que chama PISA, de avaliação da educação. O Brasil frequentemente fica nos últimos lugares. Em uma dessas avaliações, o Brasil ficou em penúltimo lugar, perdeu só para a Indonésia. E o povo do Facebook, né, o brasileiro tem muito bom humor, criou até na época, uma brincadeira no Facebook falando chupa Indonésia, porque o Brasil ficou na frente da Indonésia. E os países que estão na frente no PISA são países em que a leitura é mais utilizada. Bom, então quem quiser me achar, pode me achar no Facebook, facebook.com/supermemoria, tudo junto. Pode mandar sua dúvida, pode mandar pergunta. Quem tiver interesse nos meus livros, pode procurar o livro Mentes Brilhantes ou Mentes Geniais. E qualquer dúvida, eu agradeço ao site pelo convite. E estamos aí, qualquer dúvida, vocês podem mandar mensagem que eu sempre vou responder. E até mais e boa prova!